Amém? Bora lá. Números 13 diz o seguinte. 13. Rapaz. Tá, vamos lá então. Números, depois do 12, antes do 14, no versículo 1. Assim? Números, depois do capítulo 12, antes do capítulo 14, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés, não que a gente tenha alguma coisa contra, entendeu? Mas é que não dá, não tem como, né? Ainda bem que vocês, eu já tinha até esquecido. Rapaz, domingo eu saí daqui, eu fiquei fora da casinha. Domingo eu olhei o negócio lá, não é possível. Vão ter que orar muito, gente. Vão ter que orar muito, porque eu tenho para mim que, mesmo que vou estar 95%, vamos dar um jeito de fazer um negócio diferente, sabe? Não sei, mas... E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo de seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Todos eles eram o quê? São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Geel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi, ou Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens de Moisés que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Depois de Números, depois do capítulo 12, antes do versículo 14, do capítulo 14, agora o versículo 26, diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao mar. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Aleluia. Até aqui basta já. Você já viu como
cada vez mais está presente no nosso dia a dia as raízes que sustentam um sentimento de insegurança, aparecem na forma de diversas crenças limitantes. Então, as crenças fundadas em nossas relações interpessoais e nos ambientes que nós estamos inseridos, nos colocam em um estado emocional que fazem com que cada um de nós perca muitas vezes o prazer do nosso dia a dia. Além disso, a insegurança em um contexto geral é melhor definida quando comparada ao seu oposto, com a segurança. Enquanto a segurança nos remete a uma ideia de conforto, de tranquilidade, de certeza, a insegurança nos remete à falta de todos esses elementos. Assim, a insegurança é um sentimento que liga ao medo e à incerteza. Você já viu o quanto nós deixamos de desenvolver, o quanto que nós acabamos perdendo, quantas vezes nós deixamos muitas vezes de receber até mesmo de Deus algo por nós nos sentirmos inseguros, pelo simples fato de acharmos que nós não somos merecedores. Quais crenças sustentam um sentimento de insegurança? Na maioria das vezes, a insegurança está ligada a uma dificuldade da pessoa em acreditar no seu próprio potencial, de acreditar em si mesmo. Você olha para os outros e se compara aos outros e pensa, olha, isso não é para mim. Não, eu acho que eu não vou conseguir. Não, eu não sou tão bom assim. Não, eu sou mais baixinho, ou eu sou mais alto, ou eu sou mais fortinho. Ou eu sou mais careca, não vão me dar credibilidade por eu ser tão calvo. Por isso, muitas vezes, existem crenças ligadas ao medo de não ser capaz, medo de não obter sucesso ou de ter a sua vulnerabilidade exposta, ou seja, tudo aquilo que você mais ou menos gosta em você, talvez a sua forma de falar, o seu jeito de ser, a sua forma quando você trava diante de uma dificuldade, o medo que você tem de errar, porque isso, a insegurança acaba trazendo esse medo para você, mas como inseguro no quê? Você tem medo de mudar, você tem medo de sair, você é tão incapaz de acreditar em você mesmo que você pensa o seguinte: é melhor estar onde eu estou do que arriscar em algo. Isso veio agora, nem tinha pensado, entendeu? Além disso, as pessoas inseguras, elas tendem a falar assim: não sou tão bom quanto fulano, não consigo me destacar no trabalho, tenho medo de tomar decisão errada, tenho medo de tomar a decisão e depois, e se der errado? E se eu for e não gostar? E se as pessoas olharem e não gostarem de mim? E se eu não me der bem? E se eu me... E se... E se... Será que não serei criticado por minha atitude? Que tipo de consequências essas crenças podem gerar? O sentimento de incapacidade e de não merecimento pode levar uma pessoa insegura a desenvolver problemas relacionados à sua autoestima. Autoestima. Como você é visto pelos outros, sua autoimagem, como ela própria se vê.
Quantas questões estão hoje relacionadas à insegurança? Será que eu namoro ou eu espero? Será que eu caso ou primeiro eu compro uma casa? Mas eu vou comprar uma casa sem eu ter ninguém para ir com ela? O que adianta eu ter uma casa? Mas se eu não ter uma casa, ninguém vai me querer. Ah, fulana é tão bonita, mas quem sou eu? Oh céus, oh vida, né? Ela nem vai olhar para mim. Só se eu fosse a última bolachinha do pacote, toda quebrada. Enfim, quantos questionamentos tem em nosso dia a dia e na nossa vida quando nós nos sentimos inseguros? O quanto que isso nos limita, o quanto isso tem o poder de nos paralisar diante de questionamentos e diante de momentos que nós vivemos no nosso dia a dia. A nossa autoestima, ela vem e ela nos constrange diante de momentos e circunstâncias onde nós podíamos estar muito mais longe de onde nós estamos hoje, porque nós não nos sentimos capazes. Eu passo muito por isso, gente. Eu passo muito por isso. Por quê? Porque eu não me acho capaz. Porque eu não acho que não dá. Porque eu acho que as pessoas falam muito mais do que eu. As pessoas são muito melhor do que eu. Então tudo isso nos atrapalha e muito no nosso dia a dia. E o que devemos fazer? Como nós podemos resolver? Esses homens com esses nomes lindos aqui, eu pensei, por que... Eu devia ter chamado o pastor Wilson para ler esses nomes, que ele deve saber soletrar muito melhor do que eu. Você sabia o nome verdadeiro de Josué? Você sabia que Josué não era Josué, era Oséias? Pois é. Será que ele não tinha alguma crença limitante em cima desse nome de Oséias, não, pastor? Porque mudou o nome. Mas olha que interessante, todos esses 12 nomes, apenas 2 deles dão uma continuidade na história. Dos 12, nós ouvimos falar apenas de 2 deles posteriormente, depois de Números, capítulo posterior ao 12 e inferior ao 14. Vocês nunca mais vão me pegar nessa agora. Está ligado que é uma vez só, né? 2 vezes é... Uma vez, tudo bem. 2... Mas... Você parou para pensar que apenas 2 deles continua a história. Eu tinha programado um outro texto e hoje eu ouvi algo sobre... Eu estava vendo no Instagram e passou... E o pastor Luciano Sibirá estava ministrando uma palavra sobre isso, mas não tem nada a ver com isso. Só que quando ele falou da história, eu peguei, eu disse, cara, isso remete um pouquinho para a gente talvez falar algo sobre isso. Eu não sabia nem o que ia falar. Mas é tão interessante porque se nós analisarmos a vida desses homens, eles enxergaram apenas aquilo que eles estavam vendo.
Eles enxergaram as coisas boas e enxergaram as coisas ruins. Os outros dois, Josué e Caleb, enxergaram as coisas boas e enxergaram as coisas ruins. Mas a insegurança na vida dos 10 era tão grande que eles conseguiram apenas colocar os olhos deles nos problemas. Eles conseguiram enxergar apenas aquilo que estaria diante deles e eles não tinham a certeza ou a segurança de fato e de direito para que eles pudessem sair vencedores. A segurança deles era maior em dizer: olha, é o seguinte, vamos ficar aqui onde nós estamos, porque não é suficiente a palavra de Deus para a nossa vida. A promessa que Deus nos deu, ela não é necessariamente para esse tempo, então vamos ficar aqui parados, porque é grande demais para nós. Nós não somos suficientemente bons ou capazes de nos levantar contra homens e mulheres tão grandes, porque os cachos de uva eram gigantes, eram grandes, mas os homens eram gigantes. Então eles conseguiram colocar medo e pavor diante de todo o povo de Israel. É um grilo aqui. Você sabe onde é que está o botão, né? Então, olha como é sério isso. O que tem visto aí, apóstolo? Eu vou chegar lá. Josué e Caleb, eles viram as mesmas coisas, mas a segurança deles não estava em si mesmo. Josué e Caleb viram tudo aquilo que os outros viram, mas a segurança deles estavam conectados e firmados na palavra que Deus havia dado a eles. Então, ainda que eu e você caminhamos, andamos e nós não nos sentimos capazes suficientes e nós somos acometidos de vários destes questionamentos e dessas diversas crenças limitantes que vêm sobre as nossas vidas, ou até mesmo de pessoas que tentam nos paralisar e olhar para nós e dizer: olha, cuidado, não é bem assim, não sei. Ainda que chegam muitas pessoas para você e falam isso para você e deixam você mais inseguro do que você já é, você tem algo que eles não têm, que é a palavra de Deus que repousa sobre a sua vida e a promessa de Deus sobre você, dizendo que você pode, tudo posso naquele que me fortalece. Então as incertezas e as dificuldades que o nosso dia se levanta diante da nossa vida e os medos que são capazes de nos paralisar diante de circunstâncias, diante de talvez uma imagem como essa, de você olhar e não saber se você entra numa tempestade como essa, se é chuva? Isso aqui é o quê? Vamos fazer que isso aqui é uma chuva. Agora que eu percebi que não é. Vamos olhar que ele está olhando. Será que eu vou? Nós perdemos muitas vezes o time na nossa vida por nós ficarmos tanto tempo paralisados e parados esperando que algo aconteça, quando o que Deus está olhando para nós dizendo: meu filho, eu já te dei uma palavra, eu já te dei uma promessa, eu já te dei tudo aquilo que você precisa, apenas caminhe e ande, porque eu sou contigo, eu faço com que o chão, a estrada se abra e se mova. Agora, se você ficar parado onde você está, por causa da tua insegurança, por causa da tua timidez, por causa dos teus medos, por causa do teu achismo, você não vai chegar aonde eu tenho para você.
Tem algo que muitas vezes nos para também. O que os outros estão me vendo, o que os outros estão pensando a meu respeito, o que os outros vão dizer se der errado, o que os outros vão falar se eu quebrar minha cara. Vai ser a mesma coisa que se você for, nenhum deles vai vir te elogiar, vai dizer, poxa, que bom que você fez. Nenhum deles vai olhar e vai dizer, eu estou torcendo por você. Não, não, não. Eles estão torcendo para dar errado. Então você já está tudo certo. Está tudo certo. Não vai mudar nada. Se você for para Números, no capítulo número 14, no versículo 6, diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão, e a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Então o que nós precisamos entender é que quando nós estamos em Deus, que nós estamos no Senhor, mesmo quando você se sente inseguro, mesmo quando você se sente incapaz, mesmo quando você acha que você não tem a capacidade, mesmo quando... Glória a Deus, porque a honra e a glória sempre vai ser dele, porque vai ser muito mais fácil de você glorificar a ele quando der certo, vai ser muito melhor e muito mais tranquilo para você dar glória a Deus e dizer que foi ele que deu, porque você não se acha capaz, de que você está cheio de si, cheio de orgulho, cheio de soberbo, dizendo que você é o bom, e quando você chegar e quebrar a cara, aí sim o negócio vai dar errado, e aí você vai sofrer. Agora, quando você está inseguro, quando você tem as dificuldades, mas você avança porque você sabe que é Deus que estará abençoando a sua vida, você poderá glorificar muito mais a Deus. Você sozinho glorificará, porque você sabe das suas limitanças, você sabe de quanto que você é limitado, você sabe do quanto você tenha a desconfiança em que não vai dar certo. Mas se quando você tem uma promessa, quando você tem uma palavra, você caminha nela e Ele te prospera, e Ele te abençoa, e Ele abre as portas da sua vida, e Ele está à sua frente todo o tempo. Quando nós conseguimos sentir a segurança, esta fornece uma base para uma liderança forte. Quando nós nos sentimos inseguros, desviamos-nos de nossa missão sempre que surge problema. Todo tempo que surgir um problema, que você é muito inseguro, você vai se desviar, você vai parar, você vai achar que está errado, você vai... Novamente, porque você tira o foco daquilo que a palavra está dizendo, para colocar diante daquilo que você está enxergando. Tenha certeza que aqueles 12 homens que foram escolhidos, eram os 12 melhores que haviam para ir e espiar a terra. Eram os melhores. Nem sempre o melhor vai ser aquele que vai se dar bem em tudo, ou que vai ser melhor que você.
Por quê? Porque a diferença está em você olhar e saber que Deus está com você. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,6, diz assim: por esta razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então não é aquilo que você é, não é só pelas suas habilidades, capacidade e a sua movimentação e sua intelectualidade. Não, 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 não. É sim, agora porque você foi adotado, você passa a ser filho, e então agora você recebe algo da parte de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você não é um Espírito Santo de covardia e de medo. E aí? Como fazer? Ficar parado? Ou fazer algo? A dificuldade nossa diante de uma palavra que nos assusta todo o tempo, diante de circunstâncias onde nós vivemos, que muitas vezes somos paralisados por causa disso. Porque eu vejo que muitas vezes nós deixamos de receber de Deus, ou deixamos de viver algo novo de Deus, de tão inseguro que nós nos sentimos. Ok. Nós estarmos assim, nós sentirmos isso. Agora, quando é tanta insegurança que nós temos capaz de nos paralisar e fazer com que nós não experimentamos algo melhor para a nossa vida, nós estamos jogando fora uma oportunidade que Deus está querendo nos dar. E se a palavra de Deus nos traz um refrigério e um conforto para estarmos confiando nele, eu fico com aquilo que os meus olhos estão vendo, com aquilo que eu sinto, ou com o que a palavra de Deus diz? O que você escolhe? Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei. Eu segurarei na minha mão direita vitoriosa. Ora, você nunca está sozinho, você nunca entrou para caminhar sozinho. Talvez você sempre se sente sozinho, talvez você se sente o pior de todos, mas escute uma coisa, a palavra de Deus diz que você nunca está sozinho, porque Ele toma pela tua mão e Ele diz: olha, não tema, eu estou com você, eu caminho com você, eu ajudo você, eu estou com você, eu te seguro com a minha mão forte e te dou vitória. Hebreus, depois do capítulo 12, antes do versículo 14, o versículo 6 diz, até passar isso eu não vou mais ler esse número. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é. Não está escrito o Senhor será, nem o Senhor foi. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que podem me fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Uau! Então você pode olhar para a vida do pastor Wilson, observar a vida dele, observar o sucesso da vida dele, e aquilo que ele ensina, e você pode olhar para ele e dizer assim: uau!
Eu vou imitar a fé que o pastor Wilson tem, porque se deu certo para ele, está aqui. Ou é só a minha Bíblia que diz isso? A de vocês está dizendo isso? Não? Vocês conferiram? Vai que eu estou lendo errado. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia de vocês? Meu Deus, sangue do Cordeiro. E se eu estiver lendo errado? Lembrem-se dos seus líderes. Ei, lembra do seu discipulador. Olha para a vida do seu discipulador. Veja como é a sua vida. E se a vida dele está dando certo, mais ou menos, mas vai dar. Se ainda não deu, vai dar. Observe a vida deles. E se está dando certo, continua. Se está dando errado, troca ligeiro. Ai, meu Deus do céu. Diz que apaga. Observe a vida. E se está dando resultado, imitem a sua fé. Imitem. Ou seja, continua dando o passo naquilo que ele está te orientando e naquilo que ele está seguindo, porque a vida dele está sendo vitoriosa. Então, se você só seguir, você não precisa inventar nada, você não precisa fazer nada mais, apenas, você botou o pé ali? Sabe aquele negócio assim que tu está meio no escuro, e onde ele bota, tu está seguindo o camarada, você sabe que tem muita lama, mas você vê que ele botou o pé e você enxerga, então você vai botar o pé no lado ou você vai botar o pé onde ele já botou? Onde ele já botou. E se ele botar o pé e ele cair, você não vai botar ali. Então você vai botar na camarada que está à sua frente. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Então é isso que nós precisamos fazer. Porque todos nós vivemos dias onde nós somos inseguros, onde nós temos as nossas dificuldades, onde nós temos os nossos problemas. Só que o que faz a diferença entre aquele que anda com a sua vida, com a sua forma de ser e de crer e de ter, mas não é a vida que você tem em Jesus, é a palavra que vai trazer a segurança que você precisa. É a palavra que vai dizer para você, olha, ponha o pé. É a palavra que vai dizer para você, caminhe. É a palavra que vai dizer para você, não ande por esse caminho. É a palavra que vai dizer para você, ei, escute. É a palavra que vai dizer para você assim, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até eu encontrar repouso. Porém você não tem asa, meu filho, mas você tem um Deus. Você tem a Jesus que morreu e derramou seu sangue precioso para que você venha ter vida e a tenha em abundância. Então pare de falar ser para ser, fazer e estar com você, porque é Ele que abençoa você e te toma pela tua mão. Se coloca de pé. Eu sei que nada é fácil,
E nada nós conseguimos trazer aqui em 15, 20, 30, 40 minutos, trazer algo que possa talvez ir de encontro no mais profundo da sua vida e dos teus temores e daquilo que assombra você. Agora, se você conseguir abrir o seu entendimento e o seu coração apenas para que a palavra de Deus entre, e você fique com a palavra dentro de você, para que ela venha e te traga essa esperança e essa certeza de que você, mesmo sendo inseguro, você encontra segurança a partir da palavra de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus é a única que pode trazer você a segurança que você precisa. Porque estes dois homens viram como eles eram, como eram gigantes, viram as dificuldades, mas eles disseram: olha, é certo que sim, tem gigante, é certo que realmente é difícil, mas olha, uma coisa nós sabemos, que se o nosso Deus falou, nós vamos devorar eles como pão, e o Senhor vai entregar eles na nossa mão. Então escute, ainda que o diabo se levanta na sua vida, ainda que o diabo se posicione na sua frente, se mostrando como um gigante, se mostrando para você, ainda que a insegurança toma você por inteiro, mas escute, dentro de você tem um Espírito que é capaz de dizer a você: ei, caminhe, ei, estou contigo, ei, te tomo pela tua mão, eu vou dar a você, porque Ele ama você, porque de fato e de direito não é pelas nossas forças, não é pela nossa capacidade somente, mas sim é com a capacidade que eu tenho, com a pouca força que me resta, juntamente com a palavra de Deus gerada dentro de mim, que produzirá o dínamo, o dinamite, a força para conseguirmos vencer toda a nossa insegurança.